Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. E quem vai nos acompanhar é a Lígia, a nossa intérprete. Tudo bem, Lígia? Muito bem. Lembrando vocês, se você não está assistindo somente pela TV e não tem acesso à internet, não esqueça, entre em contato com a sua escola sobre as suas atividades impressas. Não esqueça de devolvê-las lá preenchidinha na escola. Agora, se você está acessando a internet usando o Google Classroom, não esqueça, não deixe de realizar a atividade obrigatória. É ela que garante a sua frequência na nossa aula. Vamos para a aula então? Nós vamos continuar aquele conteúdo de lutas que nós começamos umas aulas atrás. E olha só, na nossa última aula, nós falamos do boxe. O boxe que teve origem lá no pugilato grego, né? Uma origem extremamente antiga do boxe. Lá as lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar. Atualmente, vence quem fizer o maior número de pontos ou nocautear o oponente. São os golpes, o jab, o direto, o cruzado, o gancho e o upper. Lembra que nós treinamos esses golpes aqui? Ah, você está lembrado, né? Você lembra que nós chegamos até a fazer uma aula prática, né? Nessa aula de boxe. E hoje, continuando agora nesse conteúdo de lutas, nós vamos de novo lá para o Oriente, lá para uma pontinha do continente asiático. E a gente vai falar do Muay Thai, ou alguns também pronunciam como Muay Thai, mas é a mesma coisa, tá? Então, o Muay Thai é uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de idade. A origem do Muay Thai confunde-se com a origem do próprio povo tailandês. E existem várias versões dessa origem do Muay Thai. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, eu trouxe um mapa da Tailândia, porque a gente diz, o Muay Thai é uma arte marcial tailandesa, mas onde que é a Tailândia? Então, olha aqui, ó, eu trouxe um mapa aqui da península da Tailândia, esse país todo amarelo aqui, né? Então, vocês podem ver aqui, nós temos o Vietnã, talvez seja mais conhecido, né? Vocês já tenham ouvido falar, o Camboja, Mianmar, e do outro lado nós temos a localização no globo terrestre, ó. Então esse aqui é todo o continente asiático, vocês estão vendo lá na pontinha da Ásia, ó, né? Para baixo da China a gente vai ter a Tailândia, ok? Isso mais para a gente poder se situar da onde que nós estamos falando quando a gente fala da Tailândia, ok? Então, segundo os tailandeses, a origem de seu povo é na província de Yunnan, nas margens do rio Yangtze, na China central. Muitas gerações atrás, eles migraram desse lugar da China para o local onde atualmente é a Tailândia, né, ali onde a gente viu no mapa, em busca de liberdade e de terras férteis para a agricultura, principalmente para o cultivo do arroz, certo? Para sua proteção, criaram um método de luta chamado Chupasat, um método de luta que utiliza o corpo, não havia possibilidade de armas, né? Então esse método de luta que nasceu para proteção do povo, ele utiliza principalmente os golpes usando, né, os nossos membros, mãos, braços e pernas, ok? No início, o Muay Thai era muito parecido com o Kung Fu chinês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com as palmas das mãos, tá? Com o golpe mão usando a palma, tá? Ataques com as pontas dos dedos, né? Como se fossem facas até, imobilizações e mãos em garra para segurar o oponente. Com o tempo, ele foi modificando-se e transformou-se no estilo de luta como ele é conhecido atualmente, o Muay Thai moderno. Em 1979, o grão-mestre Nélio Naja introduziu o Muay Thai no Brasil. Então a gente tem uma foto ali do Nélio, né, ele palestrando a respeito do Muay Thai, e
uma das primeiras cidades para onde ele trouxe o Muay Thai foi aqui para a capital do Paraná, para a cidade de Curitiba, né? Inclusive, o Nélio faleceu alguns anos atrás, em 2018, na verdade, também numa cidade aqui próxima, em Almirante Tamandaré, né? Ele acabou falecendo lá, mas foi esse homem que trouxe o Muay Thai para o Brasil, principalmente Curitiba e Rio de Janeiro, foram as duas cidades onde o Muay Thai começou aqui no Brasil, tá? Ele era mais conhecido como boxe tailandês. Então, quando o Muay Thai começou a ser praticado no Brasil, ele veio para cá com o nome de boxe tailandês, né? Por que esse nome? Então, olha só, ele recebeu esse nome devido à posição de guarda dos lutadores e ao uso de luvas e, claro, a origem na Tailândia. Então, vamos lembrar um pouquinho do boxe? A gente chegou a fazer aqui a posição de guarda, lembra? Uma mão à frente, a outra logo atrás, na altura do rosto, na altura da cabeça, né? Então, o Muay Thai vai fazer uma posição de guarda muito parecida com essa. E os lutadores também usam um tipo de luva, não do tamanho, né, ou no formato da luva do boxe, mas lembra um pouco a posição do boxe. E como a luta tinha origem lá na Tailândia, por isso, no Brasil, ele acabou inicialmente recebendo esse nome de boxe tailandês, né? Mas atualmente todo mundo já trata como Muay Thai mesmo, o nome original da luta, ok? Em 1981 aconteceu o primeiro campeonato interestadual no Rio de Janeiro, entre lutadores do Rio e de Curitiba, sendo que nesse evento o Rio de Janeiro foi campeão. Então vocês viram ali, em 79 ele trouxe o esporte para o Brasil, em 81 já houve a primeira competição aí envolvendo lutadores de Curitiba e do Rio de Janeiro. Essa competição, mais do que produzir campeões, vamos dizer assim, a ideia principal dessa competição era tornar esse esporte mais popular entre os brasileiros, apresentar o esporte aos brasileiros, ok? Primeiro exercício nosso, então. O que era o chupa-sarte? A gente viu lá no comecinho esse termo, né? O que significa? O que era isso? Alternativa A, nome do local na China de origem dos tailandeses, da onde eles saíram da China e migraram para a Tailândia. Alternativa B, primeiro nome dado para o que hoje é a Tailândia. C, método de luta criado pelos tailandeses para sua proteção. Ou D, um estilo do Kung Fu chinês. Então, nós vamos deixar um tempinho, logo a gente volta para corrigir. Já estamos de volta. Vamos corrigir? Você conseguiu lembrar o que significa o termo chupa-sarte? Olha só, é o método de luta criado pelos tailandeses para sua proteção. E acredita-se que a partir desse método, né, dessa proteção que os tailandeses desenvolveram, é que foi se criando, foi saindo o Muay Thai, ok? O que significa Muay Thai? Muay Thai significa arte livre. Ele também é conhecido como Thai Boxing em alguns países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aqui no Brasil, como a gente já falou, ele é bastante conhecido como boxe tailandês. Ataques são desferidos com punhos, socos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Então, olha só,
praticamente toda a parte, né, toda a extensão dos nossos membros, eles podem ser utilizados nos ataques, né? Então, na aula passada a gente viu o boxe, onde eu só podia usar o soco, né? Só os punhos. Aqui no Muay Thai, não, eu posso usar os punhos, eu posso usar o cotovelo, eu posso usar o meu joelho, o pé, a canela. Então, com todas essas partes do meu corpo, eu posso golpear o meu oponente, certo? Defesas, principalmente com movimentos de bloqueio. O que é o bloqueio? É eu colocar o meu braço, né, para que o golpe não acerte em mim, acerte no meu braço. Ou usar a minha perna, né, erguer a minha perna, usar a coxa, o joelho, para tentar bloquear o golpe do adversário, certo? Então, eu me proteger usando também os meus braços e as minhas pernas. Esses são os movimentos de defesa, ok? Joelhadas somente são permitidas para atletas profissionais. Então, a gente vai ver que os atletas eles se dividem em profissionais e amadores. Nas competições de amadores, a joelhada não é permitida, porque ela é um golpe muito perigoso. Já nas competições de profissionais, sim, a joelhada ela é permitida, tá? As categorias de peso dos atletas variam de acordo com a idade e classificação em amadores e profissionais. Então, existe uma categoria por peso, mas essa divisão por peso também existe junto com ela, né, uma divisão por idade, onde os pesos são diminuídos também, tá? E amadores e profissionais. Então, no Muay Thai existem inúmeras categorias, tá? Categorias adultas, de peso, né? Amadores, profissionais, categorias menores, conforme a idade, conforme o peso, também entre amadores e profissionais. Então, são várias categorias dentro do esporte. Todos os rounds valem pontos, tá? Na categoria de adultos, as competições elas terão 3 rounds de 3 minutos cada. Nas categorias menores, 2 ou 3 rounds de 1 minuto cada. Então, nos adultos, sempre 3 rounds com 3 minutos. Já nos menores, nós podemos ter 2 ou 3 rounds, mas daí é só 1 minuto de luta, tá? Para atletas amadores adultos, até 5 rounds de 3 minutos. Para atletas profissionais, o intervalo é de 2 minutos daí entre os rounds, tá? Por que para os amadores tem mais rounds, né? Primeiro porque os amadores precisam parar um pouco mais para lutar, né? A luta não é tão técnica e não é tão violenta quanto com os profissionais, certo? Então, como os profissionais são o top, a luta, os golpes são mais elaborados, mais fortes, podem machucar mais, então por isso a luta é um pouco menor do que entre os amadores, certo? E como os profissionais, eles também acabam tendo um tempinho um pouco maior de descanso, né? Para se recuperar para os seus combates. Então, o que vai valer ponto? Como que eles são classificados, né? Não o que vai valer ponto, mas como que é dado o resultado dessas lutas. Então, nós vimos ali que todo round é contado uma pontuação. Então, em caso de considerável vantagem para um atleta sobre o outro, mas sem aplicação de quedas, o round será 10-9. Ou seja, o atleta que mostrou essa vantagem sobre o adversário, mas não conseguiu aplicar nenhuma queda, ele vai receber 10 pontos e o adversário 9 pontos naquele round, certo? Em caso de ampla vantagem, mas sem a aplicação de quedas, deve-se considerar a pontuação 10-8. Então, um atleta foi muito melhor do que o outro, mas não chegou a derrubar o outro. Então, o round termina 10-8, certo? Em caso de considerável vantagem e aplicação de uma queda, deve-se considerar a pontuação 10-7. Então, agora eu tive alguma vantagem, mas num determinado momento eu consegui derrubar o meu adversário. Então, o round vai terminar 10 pontos para mim, 7 para ele, tá? E em caso de vantagem e aplicação de 2 quedas, então deve-se considerar a pontuação 10-6. Então, alguma vantagem sem queda, 10-9. Muita vantagem sem queda, 10-8. Vantagem com uma queda, 10-7. Vantagem
com 2 quedas, 10-6, ok? Então, essa é a pontuação de cada round. A aplicação de 3 quedas no mesmo round, nocaute técnico. Acaba a luta. Então, se eu conseguir derrubar o meu adversário, né, fazer com que ele caia 3 vezes dentro do mesmo round, acabou a luta. Nocaute por contagem, contagem até 10. Essa contagem a gente aprendeu na aula passada, é bem parecida com a contagem do boxe. Então, se eu conseguir derrubar o meu adversário, ele foi para a lona e ele não tem condições de voltar à luta, o árbitro vai abrir uma contagem, se o árbitro chegar em 10, eu venci a luta por nocaute, certo? Obter a maior pontuação no final dos rounds também, né? No final, não houve nem nocaute técnico, nem o nocaute. No final de todos os rounds, quem obteve a maior pontuação é o vencedor da luta, ok? Graduação. Bom, a gente já viu aqui algumas lutas e vamos ver outras, e a gente percebe que é muito comum entre essas lutas uma graduação usando cores, né? Ou às vezes é na faixa do kimono, ou na corda, ou alguma identificação por cores. No Muay Thai original, né, lá na Tailândia, não existe essa graduação. Os atletas são só divididos entre amadores e profissionais. Mas aqui no Brasil foi criada uma graduação por cores. Tá? Então, essa graduação que nós vamos ver agora, ela vale aqui no Brasil. Ela não é uma graduação universal, internacional, nem foi criada lá na Tailândia. Tá? Ela foi criada aqui no Brasil para os lutadores brasileiros. Tá? Então, a graduação dos lutadores, somente usada no Brasil, é a colocação de uma corda no braço esquerdo. Então, mais ou menos na altura aqui, ó, né, pouco próximo ao ombro, é amarrado uma corda e essa corda tem um código de cores dando a graduação do lutador, tá? Então, para os iniciantes, olha lá, essa corda no braço esquerdo ela vai ter as cores branca, vermelha, azul, azul clara, azul escura, preta, preta com branca, preta, branca e vermelha. Vamos entender um pouquinho melhor. Então, se você é um iniciante no esporte, você vai começar com a branca, depois branca com vermelha e vermelha. Então, até o nível vermelho, você é considerado ainda um atleta iniciante. 3 graduações nesse nível. Depois, nós temos o nível intermediário. Também temos 3 graduações. Vermelha com azul claro, azul claro, azul claro e azul escuro. Né? Esse é o nível intermediário. Nível instrutor, nós temos duas cores. A azul escura para o instrutor e a azul escura com preta para o instrutor master. E depois nós vamos ter o nível de mestre ou de professor, tá? Então, a corda toda preta é a do professor, preta com branca, mestre, preta, branca e vermelha do grão-mestre. Então, nós vimos aqui, ó, são 3, 6, 8, 11 níveis dentro do Muay Thai. Lembrando que essa graduação é para os lutadores brasileiros, ok? Continuando, então, nosso segundo exercício. Quando temos um nocaute técnico no Muay Thai, a gente viu lá aquelas pontuações todas e ali nós aprendemos que em um determinado momento da luta, se algo acontecer, é considerado um nocaute técnico. Então, olha só, alternativa A, por decisão do árbitro, é o árbitro que determina quando acontece um nocaute técnico. Alternativa B, quando um dos lutadores vencer 2 rounds seguidos. Então, teve a pontuação do primeiro round, ele ganhou, a pontuação do segundo round ganhou, nocaute técnico. Alternativa C, após a contagem de 10. Então, o juiz fez a contagem, chegou nos 10, nocaute técnico. Ou alternativa D, se um dos lutadores sofrer 3 quedas no mesmo round. Então, vamos dar um tempinho aí, se você precisar, volte lá nos nossos slides, olhe mais um pouco, leia mais um pouco, ou faça uma busca aí no Google. Logo voltamos com a correção.
Já retornamos. Vamos corrigir o nosso exercício? Você conseguiu resolver aí? Então, olha lá. Quando que nós temos um nocaute técnico no Muay Thai? Se um dos lutadores sofrer 3 quedas no mesmo round, né? Sofreu essas 3 quedas, acabou a luta, nocaute técnico para o outro lutador. Terceiro exercício. Na graduação por cordas usada no Brasil, lembrando sempre que essa graduação ela é brasileira, né? Quais são as cores dos iniciantes? Lembra aquele primeiro nível que estava bem lá no alto da nossa tabelinha? A, branca e preta. B, branca e vermelha. C, branca e azul clara. Ou D, azul clara e azul escura. Você lembra lá das cores dos iniciantes? Resolva então o nosso exercício. A gente volta logo para corrigir. Conseguiu responder? Agora que nós vamos corrigir juntos, né? Então, na graduação do Brasil, quais são as cores dos nossos iniciantes? Né? As cordas branca e vermelha, né? Nós vimos lá que eram 3 graduações, toda branca, branca com vermelha e toda vermelha. Revisando então o que nós vimos nessa aula de hoje sobre o Muay Thai, uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de idade. A origem do Muay Thai confunde-se com a origem do povo tailandês. Ele significa arte livre e no Brasil ele é conhecido também, ou até mais conhecido, como boxe tailandês. Os golpes são desferidos com o uso dos punhos, dos cotovelos, dos joelhos, das canelas e dos pés também. É quase um vale tudo, certo? Para saber mais, nós temos aqui 3 vídeos para vocês completarem o conhecimento de vocês sobre o Muay Thai. É muito interessante que vocês assistam os vídeos. Como eu falei, ele dá uma completada naquilo que a gente viu aqui na nossa aula, ok? Espero vocês para a próxima com uma nova luta que a gente vai conhecer, ok? Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, gente!